voluntário. Então, primeiro eu queria agradecer ao Fernando Escobar, né, que ele vai ser o nosso mediador aqui hoje, é da nossa diretoria de projetos especiais. Então, agradeço a ele, agradeço a Danila, a Juliana e a Priscila por estarem compartilhando com a gente, né, esse tema muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Eu acho que compartilhar o que deu certo, o que não deu, já que vocês já têm esses programas implantados há um tempo, acho que vai ser de grande valia para o nosso público. Queria deixar para vocês também aberto, que vocês podem fazer perguntas pelo chat, a gente vai ter um tempo para essas perguntas, né? Se vocês quiserem tirar o microfone na hora das perguntas e falar também, não é um problema, tá bom, gente? É para ser um bate-papo, uma coisa leve. Esse conteúdo também vai estar disponível no nosso canal do YouTube, então a gente está fazendo essa gravação. E agradecer e passar aqui a palavra para o Escobar, para ele tocar com vocês. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Obrigado, Natália. Boa noite a todos e a todas aí com a gente aqui. A gente está aqui com esse webinar, Casos de Sucesso de Teletrabalho no Serviço Público, né? Um assunto que meio que atropelou todo mundo, estava na agenda de uma forma mais organizada, ou sendo organizado no Serviço Público. A gente vai conhecer esses casos que serão apresentados aqui, mas que com o advento aí da Covid, meio que atropelou, todo mundo foi posto em teletrabalho, então a oportunidade, já que o assunto está na nossa agenda, foi posto aqui, essa oportunidade que o PMI traz para a gente aí de estar ouvindo para o serviço público, focado no serviço público, também sou servidor público, sofro com isso também. Vamos ouvir aí a experiência, 3 colegas nossos aqui, a Juliana Le Gentil, doutoranda em administração no UNB, vai trazer uma visão de teletrabalho para a gente no serviço público. Danila Veloso atua como coordenadora de desenvolvimento de pessoas no TST, Tribunal Superior do Trabalho. E a Priscila Diniz, atualmente exerce o cargo de gerente do escritório de projetos da Secretaria Executiva da CGU. A gente vai conseguir trazer aí visões do executivo, visões do judiciário, visão também da academia aí. Vamos tentar fazer uma mescla disso tudo, esclarecer algumas dúvidas, tentar ajudar, tentar orientar todo mundo que está sofrendo, está vivenciando essa experiência, essa realidade no serviço público. Beleza? Como a Natália colocou aí na abertura, tem um espaço para debate, o debate é incentivado, coloca no chat, a gente vai pontuar, a gente pode abrir o microfone para falar também, temos essa liberdade. Isso aqui é um bate-papo, né? O webinar, um bate-papo virtual, estamos todos aí em isolamento social, mas vamos tentar nos aproximarmos aí pelos meios tecnológicos, beleza? Tem mais delongas, vocês não vieram aqui para ouvir o mediador, mas sim as nossas palestrantes que têm casos de sucesso aí, experiências para compartilhar. Vou passar a palavra então a Luciana Le Gentil. Luciana, com você, fique à vontade. Olá, pessoal, boa noite. Tá tudo tranquilo. Boa noite a todos, boa noite, Escobar, Priscila, Danilo, uma alegria estar conversando com 2 pessoas que representam hoje experiências muito exitosas na administração pública brasileira. Vou trazer um pouquinho do conceito, muito rapidamente aquilo que eu estudei no mestrado sob orientação da professora Gardenia Abad, que foi desenho do teletrabalho. Então, basicamente o que a gente tem na década de 70 é um conceito que foi estabelecido pelo Jack Niles, que era um físico, né, americano que trabalhava na NASA e foi, digamos, desafiado a pensar numa solução para a mobilidade urbana em Los Angeles. Então, ele estabelece aquilo que no Brasil a gente chama de telecomutação, que é o que é isso? É a substituição do transporte pela tecnologia de informação, fazendo com que as pessoas não precisassem mais se deslocar até os espaços das organizações, né? A gente tem também Alvin Toffler falando isso de um futurista, né, já falecido, dizendo que em alguns anos os escritórios seriam substituídos e passariam então as atividades a ser realizadas nas dependências do trabalhador com o apoio, né, de tecnologia. A gente sabe que outros tipos de trabalho também são desempenhados muitas das vezes no ambiente residencial, mas não se confundem com teletrabalho. Então, passando um pouquinho adiante, o que a gente tem no Brasil enquanto administração pública?
A gente tem o CNJ, né, estabelecendo algo que alcança todo o Poder Judiciário, mas antes disso a gente tem experiências pioneiras, como a do TST, que a Danila vai explicar logo em seguida. No Executivo, a mesma coisa, a gente tem o Ministério da Economia, né, regulamentando de uma forma transversal alguns tipos de atividades de arranjos flexíveis, sendo uma delas o teletrabalho. Né, a gente tem o Ministério Público também tomando essa iniciativa, e com isso a gente vê um crescimento exponencial de adesões, né, de implementações da modalidade de trabalho, mas a gente percebe que há distinções nessas práticas, e é importante levar em conta que, ainda que sejam diferentes experiências exitosas, essa maneira que nós temos observado, que as organizações têm implementado, podem sim gerar diferenças nas percepções dos servidores com relação à modalidade. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um conjunto grande de pesquisas fora do país, né, que apontam, por exemplo, que a autonomia é uma característica-chave. Né? Então, se você permite ao seu servidor escolher o horário que ele quer trabalhar, se você permite ao servidor escolher onde ele quer trabalhar, o modo como ele vai organizar, o método que ele vai estabelecer para te entregar a tarefa, pode fazer com que essas percepções sejam distintas entre servidores de uma mesma organização, inclusive, porque a gente nota também que muitas das vezes o que prevalece é a autonomia do gestor em estabelecer, né, um combinado com os seus subordinados, levando em consideração as características do trabalho. Né? Então, essas normas trazem orientações gerais, sim, mas a variabilidade que se observa entre poderes e entre diferentes áreas de uma mesma organização podem levar as pessoas a terem diferentes percepções sobre o quanto o teletrabalho tem, digamos assim, contribuído para melhor produtividade, para maior satisfação e por aí vai. Tá? Com relação a contexto histórico, a gente pode trazer basicamente, né, sempre lembrando que nesse contexto de empresa pública, órgão público, a gente tem a iniciativa pioneira do CERP, né? A professora Joselma, inclusive, estudou isso no mestrado, tem livro publicado sobre, né, uma série de cuidados tomados à época. Temos também o TCU, temos a experiência da Receita no Executivo Federal. Nós temos uma ação cuidadosa do CNJ com relação a treinamento prévio de pessoas que vão ingressar em regime de teletrabalho. E o que a gente observa é que talvez nós estejamos diante de uma grande oportunidade de reunir, né, quais são as experiências exitosas ou não, de modo que a gente possa, inclusive, caminhar para um futuro compartilhamento de ferramentas para que a gente possa, então, entender melhor qual o efeito prático do teletrabalho para essas organizações que estão adotando. Agora, mais recentemente, a gente lançou uma pesquisa, por enquanto nós temos aproximadamente 90 respondentes, né, e o que a gente observa é que nessa amostra, né, embora a gente não possa generalizar esse resultado, mais de 50% das pessoas estão gerindo equipes remotas pela primeira vez. Né? Muito provavelmente não deu tempo, né, de treiná-los, e eles estão diante de um desafio maior do que a gestão do trabalho remoto, que é a conciliação, né, família, trabalho e vários outros desafios que nós temos postos aí. Mas é importante a gente fomentar essa troca de experiências, porque há desafios comuns, da mesma forma que há benefícios comuns. Tá? E aí eu passo a palavra e depois, na medida em que nós formos provocados, eu me sinto mais à vontade, então, para contribuir, porque a questão do desenho do trabalho, não tentando simplificar, mas a gente precisa levar em conta, ao implementar uma modalidade, que teletrabalho é trabalho. Então, da mesma forma que no presencial eu preciso pensar na repercussão da interdependência de tarefas, a importância do feedback, do suporte social, da necessidade de solução de problemas, todas essas questões precisam ser observadas, né, preferencialmente observadas antes de se implementar o teletrabalho. Nada impede também que sejam ajustadas. Né? A gente sabe que agora é um contexto um tanto quanto atípico, mas a questão é possível aperfeiçoar essa prática na medida em que a gente
se organiza para isso, né? Tanto enquanto servidor como enquanto gestor. Ô Danila, conta para a gente um pouquinho sobre a experiência do TST, sobre o teletrabalho aí, para complementar esse início do nosso webinar aqui, por favor. Sim, Escobar, conto sim. Boa noite para você, boa noite para a Priscila, para a Juliana, para todos que estão ouvindo e vendo, né? Falar um pouquinho da experiência do teletrabalho no TST, deixando um pouco claro que o que a gente vai compartilhar agora, o que eu vou compartilhar agora, não diz respeito sobre esse teletrabalho que estamos vivendo nesse momento. Acho que isso a gente vai conversar um pouco melhor depois. A gente está falando de um teletrabalho que foi pensado, que foi estruturado, que foi mapeado, onde houve oportunidade de tempo para a gente errar e acertar, né, diversas vezes. Então, é nesse contexto que a gente vai conversar. O teletrabalho existe no TST desde 2012, iniciou como um projeto piloto por questões bem óbvias, né, de 2.300 servidores no âmbito do tribunal, a gente tem quase 1.000 deles trabalhando com atividades absolutamente passíveis de serem desenvolvidas, né, remotamente. Então, a gente precisava experimentar, né? Para início de conversa, a gente precisou estruturar todo o nosso trabalho e o programa olhando para 3 dimensões. Então, são elas a produtividade, né? Como que a gente vai medir essa produtividade, a gestão do resultado, quais são as tecnologias imprescindíveis para esse trabalho continuar acontecendo, né, de forma remota, e como que vai se dar a gestão de pessoas, gerenciamento de pessoas nesse contexto, nessa variável, né, da distância. E para isso, então, foi criada uma comissão multidisciplinar, então participação de nós, né, área da gestão de pessoas, saúde, tecnologia, gestão estratégica, gestores de outras áreas, para a gente pensar tudo isso junto. Sob o ponto de vista da produtividade, assim que a gente startou o programa, a gente foi surpreendido pelo fato de que muitas áreas que tinham aquelas atividades já passíveis de serem teletrabalháveis, digamos assim, não foram as áreas que nos procuraram tanto nesse primeiro momento, não inicialmente, né? E a outra surpresa é que justamente áreas que não possuíam essas atividades tão bem estabelecidas ou mapeadas, né, de forma mais sistemática, foram as primeiras a se movimentarem para que isso acontecesse, né? Então, de cara, já houve assim um ganho imediato do programa, com essa maturidade, esse olhar mais atento em relação aos processos de trabalho nas áreas administrativas, por exemplo. Sob o ponto de vista da tecnologia, então foi mapeado junto à TI tudo que era necessário, quais recursos mínimos que esse servidor precisaria ter na sua estrutura, na sua casa, para que o trabalho, né, tivesse continuidade, pudesse acontecer da maneira fluida. E sob o ponto de vista das pessoas, né, no programa formalmente estabelecido, a gente parte de algumas premissas. Então, a primeira é que o teletrabalho ele é voluntário. Então, naturalmente, o início, o pedido de adesão ao teletrabalho começa por parte do próprio servidor, né? E junto ao seu gestor imediato, eles vão startar esse processo junto à área de gestão de pessoas. Para nós, é gestor e servidor que olham para a sua meta no dia a dia e, a partir dela, começam a medir isso, como que isso vai se dar no teletrabalho, como que isso vai acontecer no trabalho à distância. Para nós também, é muito importante que o gestor tenha ciência de que ele é um dos primeiros, né, grandes responsáveis pela adesão e o sucesso do programa, porque a análise prévia, tanto da meta como do perfil do servidor que vai aderir ao teletrabalho, é parte desse próprio gestor. Ele, mais do que qualquer outra pessoa, né, sabe dizer a respeito da maturidade desse servidor, do comprometimento com as entregas, do comprometimento com a equipe, se ele tem autonomia, se ele conhece bem a atividade, né, se ele possui as competências técnicas mínimas necessárias. E a partir dessa análise inicial é que se desenha um fluxo, a tramitação do processo lá no tribunal. Para compartilhar um pouquinho da minha área, né, gestão de pessoas, para nós é super importante e algo que, por óbvio, não pôde acontecer, não está acontecendo nesse momento, mas para nós é muito importante que esse servidor ele passe por uma entrevista inicial antes de aderir ao teletrabalho.
Então, essa entrevista acontece conosco na área de gestão de pessoas e a gente analisa algumas competências mínimas, comportamentais, mínimas necessárias para que esse servidor consiga fazer o trabalho remoto com sucesso. Então, se ele tem autodisciplina, autogerenciamento, adaptabilidade, organização, quais são as motivações que têm levado esse servidor a pedir adesão ao teletrabalho, condições socioambientais, como que está a estrutura, né, desse trabalho remoto, como que é a organização dessa família no dia a dia. Então, tudo isso é conversado ali com a gente. Eu ia mostrar um slide agora para explicar um pouco melhor, mas para a gente, como a Juliana falou, né, para que a gente possa ter um bate-papo melhor ao final, eu vou passar o slide, tá bom? Deixar para depois. Depois, quando a gente considera esse servidor elegível a estar no teletrabalho, ele passa por uma entrevista junto à área da saúde. E isso que a gente estava conversando agora há pouco com a Priscila e com a Juliana, antes da gente iniciar aqui, foi um dos nossos erros iniciais. A gente não considerava como obrigatória essa entrevista com a área de gestão de pessoas e saúde. Era algo que o gestor, se entendesse por bem, poderia nos chamar, poderia nos convidar para ajudar nessa seleção prévia. Mas depois a gente viu que, como nós éramos chamados posteriormente, então é muito mais sensato, muito mais coerente que a área de gestão de pessoas e a área de saúde caminhem com esse gestor e com esse servidor desde o princípio. Então, tá aí um primeiro erro que a gente tinha comentado, mas como a gente teve tempo, né, a gente consertou, digamos assim, fomos melhorando, na verdade. A gente percebeu que a adesão inicialmente, ela ainda estava muito baixa. E quando a gente foi mapear, isso que eu queria compartilhar com vocês, a gente percebeu que na fala dos gestores havia muito receio, né, por questões muito óbvias. Eles temiam o acompanhamento dessa tarefa de forma eficaz. Será que eu consigo acompanhar esse servidor? Será que eu consigo fazer a gestão do resultado da maneira como eu faço aqui, né, na modalidade presencial? E para isso a gente bolou alguns encontros, café com gestores, para que a gente pudesse ouvir um pouco dos gestores que já tinham sido mais ousados, né, já tinham equipes no teletrabalho, para compartilhar que não era um bicho de 7 cabeças, que era muito possível, que ajustes com certeza seriam necessários, precisariam ser feitos, mas era algo totalmente viável e que todas as partes, instituição, gestor, equipe, servidor, poderiam sair ganhando, né? Por óbvio, fazer treinamentos com esses gestores para deixar claro que a comunicação, se ela já é difícil no presencial, no teletrabalho ela vai ser imprescindível, né? O feedback jamais vai poder ser limitado ao dia da avaliação de desempenho, né? O teletrabalho ele demanda feedbacks constantes. Caso contrário, a pessoa que está do outro lado não consegue sequer dar continuidade à sua atividade. Então, é óbvio, e eu vou citar a Ana Cláudia, né, que é coordenadora de desenvolvimento de pessoas do TSE, já fez workshops com a gente. Ela fala que quando tem um teletrabalhador, naturalmente nasce um telegestor e uma teleequipe. Todos vão ter que aprender em conjunto a fazer esse negócio funcionar. Então, aprender a se comunicar de uma forma diferente, ter um timing, uma cultura de feedback, né, vai ser essencial. A partir do momento que a gente criou esses encontros com gestores, eles foram se tornando, né, mais seguros e os nossos números foram aumentando. Tanto é que hoje a gente tem formalmente no TST 127 servidores, formalmente, né, no programa lá do tribunal. Hoje, no programa, no decorrer, só para deixar um pouco claro para vocês, o servidor ele entra já sabendo por quanto tempo ele vai poder ficar no teletrabalho. Atualmente, o TST trabalha com prazo máximo de 2 anos, podendo ser renovado. Quando esse servidor está no teletrabalho, tem algumas exceções, por óbvio, né, que vão descartar, mas por regra, ele precisa ter o comparecimento mínimo de a cada 15 dias estar no tribunal. E acontecem de todas as formas, servidores que estão ali 2, 3 vezes na semana, servidor que de fato só comparece a cada
15 dias, e tem as exceções, por óbvio, servidores que estão trabalhando, estão usufruindo de licença para acompanhar cônjuge, estão trabalhando fora do país ou fora da cidade, por óbvio, né, não vão precisar atender essa regra. A gente tem, a cada 6 meses, esse gestor, ele passa um relatório para a área de gestão de pessoas, narrando para a gente quais são os ganhos, quais foram os ganhos e quais têm sido as dificuldades em relação a essas 3 dimensões: tecnologia, metas, produtividade e gestão de pessoas. A gente consolida isso, apresenta para a comissão e aí a gente vai mapeando e ajustando, né, tudo que é necessário nesse tempo, nesse prazo aí de 6 meses. Depois a gente pode deixar disponível para vocês a nossa regulamentação, mas basicamente ela vai falar que tipo de unidade pode aderir ao teletrabalho. Não são todas as atividades que são passíveis de estarem nessa modalidade. A regulamentação vai trazer especificamente também qual o papel do gestor, qual o papel do servidor, qual o percentual de servidores que podem estar no teletrabalho em cada unidade, quais servidores terão prioridades, quais servidores não poderão aderir ao teletrabalho. Atualmente, por enquanto, a gente sabe que no TST, gestores, por exemplo, né, não podem aderir, aqueles que têm equipes a eles vinculados não podem aderir, e por aí vai. E até com a ajuda da Juliana, da professora Gardênia, e por meio das entrevistas anuais, né, que a gente faz com cada teletrabalhador e com o gestor, a gente conseguiu, no último levantamento, perceber alguns ganhos diretos. E aí, narrando aqui para tentar fechar para vocês. Na última medição, a gente percebeu um incremento, né, de 22% na produtividade. Na verdade, esse foi um recorte, mas a gente sabe que naturalmente, pelo fato de estarem no teletrabalho, como consequência natural inerente à modalidade, a produtividade tende a aumentar. Então, esse só foi um recorte, né, de um momento que a gente estava pesquisando. O incremento na qualidade de vida desse servidor, por óbvio, né, evitando o deslocamento, evitando o transtorno ali, né, da rota casa-trabalho, trabalho-casa, oportunidade de ter uma convivência com a família e diversas outras questões que foram trazidas até na pesquisa que a Juliana, a professora Gardênia fizeram lá para a gente. Alguns desafios, né, por óbvio, né, foi enfrentado. Essa sensação de não pertencimento à equipe, por isso que a partir desse levantamento a gente começou a trazer ações para capacitar os gestores a entender o que é isso, o que é ter essa pessoa integrada à equipe. E isso é muito mais do que chamar para o dia dos aniversariantes do mês, né, para essa comemoração, é muito mais do que eventos pontuais, é uma integralidade, né, na comunicação clara, ele recebe a comunicação da mesma forma, né, que a equipe também recebe, ele se sente participante por variáveis muito mais abrangentes do que essas pontuais que eu dei o exemplo. Por óbvio, por parte do gestor, o desafio muito grande de estabelecer uma comunicação fluida, né, em deixar claro até um tom de voz, uma atividade que não foi bem desempenhada, por exemplo, como dar esse feedback à distância. Então, são desafios que, a partir desse mapeamento, a gente está trabalhando. Medir, né, a atividade é algo que também a gente começou a investir no tribunal. Acho que, diferentemente da experiência, talvez, que a Priscila vai trazer para a gente ainda tem muitas áreas no tribunal que precisam amadurecer, nós precisamos ainda amadurecer a nossa forma de medir, né, os nossos resultados, mas temos aprendido, né, temos aprendido nos últimos tempos. E acho que é isso. São 32 unidades, né, que já conhecem e já experimentam o teletrabalho. E vou deixar no gancho aí, então é um terço, né, das unidades do tribunal já vivenciam, experimentam o que é o trabalho remoto, e isso para nós foi uma vantagem enorme para esse momento que a gente está vivendo. Mas aí eu paro aqui, né, para depois a gente conversar sobre isso. Obrigado, Danilo, aí, por estar compartilhando com a gente a história aí de sucesso nessa jornada do teletrabalho, né? Vou passar agora para a Priscila, para contar para a gente um pouquinho da experiência da CGU sobre esse assunto também. Priscila, a bola está com você. Obrigada, Escobar. Boa noite, Danila. Boa noite, Juliana. Boa noite a quem nos assiste aí, os colegas. Eita, que esse assunto agora ficou na moda mesmo, né? A gente está sendo desafiado a pensar ainda mais sobre isso.
e eu não sei se conforta os corações aí de quem ainda não tem muito, mesmo para nós que já temos um histórico, é um desafio, né? Você falar em teletrabalho e agora já de forma vinculada, né? Não é mais discricionário, o servidor não tem opção. E às vezes ele tem uma realidade pessoal que pode prejudicar um pouco os trabalhos e para nós está sendo um desafio repensar. Eu acho que 2020 vai ser um marco nesse tema para quem já faz, talvez para quem está iniciando também, porque agora a gente já está com a ideia de como fazer isso fazer melhor. Né? Então, a minha proposta aqui é falar um pouquinho do histórico da CGU, da Controladoria Geral da União. Eu vou tentar ser breve nesse histórico, né? Se vocês depois quiserem bater mais papo, a gente abre uma agenda na CGU todas as sextas-feiras pela manhã para conversar sobre isso e também trazer desafios. Né? Não é porque nós já estamos há algum tempo que a gente não teve desafios, na verdade a gente tem e são muitos. Então eu quero trazer um pouquinho também desses desafios. E eu até comentei antes com as colegas aqui da gente começar, é muito legal a gente aprender com o outro, porque alguém já se dispôs a errar. Então, se você tiver a oportunidade de conversar com outros órgãos, de conversar com quem tem experiência, faça isso. Não tome esse tombo sozinho. Tente ver como o outro saiu do outro lado e tente aprender também com o outro. Então, vamos lá. A CGU, ela tem o projeto, na verdade, o Programa de Gestão de Demandas, então aqui eu não vou falar bem em teletrabalho. Quem já ouviu, esteve lá com a gente, sabe. A CGU não tem bem um teletrabalho. A CGU tem um Programa de Gestão de Demandas, é o PGD, que a gente vem desde 2015 aprimorando esse programa. Nós também fizemos piloto de 5 trimestres do programa, e aí já fica uma dica, piloto sempre ajuda muito a quem vai tocar alguma coisa, porque ali é o pior momento de criação. É ali que você vai aprender. E a CGU, ela tentou ir muito na linha do que está no Decreto 1590, de 1995. Esse é o decreto que nós, colegas do Serviço Público, nós estamos debaixo dele, todos nós, Judiciário, Legislativo e Executivo Federal. Lá fala que quando há resultados efetivamente mensuráveis, o ministro de Estado ou a autoridade máxima do órgão, agora já falando um pouquinho, saindo do decreto, ela pode autorizar um programa de gestão. E aí ele traz algumas diretrizes muito rápidas, é um parágrafo do decreto, e no final ele fala, dispensados os servidores do controle de assiduidade. Então a CGU, ela se deparou com o decreto em 2015, nós já tínhamos algumas iniciativas pontuais de gestão de demandas, e aí a gente já fala um pouquinho ali de gestão por resultados, mas eram muito esporádicas, eram pontuais, eram em algumas unidades. E em 2015 a casa parou e pensou, por que não estabelecer isso de uma forma institucional? Então nós fizemos um grupo para verificar a viabilidade desse programa dentro da casa como um todo, e nós iniciamos o piloto. Era um piloto por adesão, tanto adesão de unidades quanto adesão de servidores, então, por óbvio, muitos não quiseram aderir. Servidores porque, poxa, eu vou ter que sair daqui, às vezes eu não tenho nem condições em casa para trabalhar remotamente. E debaixo de uma meta ainda, porque o teletrabalho e o programa de gestão de demandas não é diferente, ele está baseado em metas. E, por outro lado, as chefias. É uma quebra de paradigmas para o chefe liberar o servidor de estar ali todos os dias olhando para a cara dele, 8 horas, no caso do Poder Executivo Federal. Então, será que esse servidor, acho que a Danila botou bem isso, será que esse servidor vai entregar o que eu pactuei com ele? Então, ali a gente já começou a perceber algumas dificuldades, alguns desafios que a gente iniciaria. Tivemos uma taxa de adesão muito baixa na casa, mas começamos. E começamos pequeno, e aí já fica outra sugestão. Quando nós, em 2016, estabelecemos o programa de forma institucional, e aí já após piloto, nós viemos com algumas diretrizes para isso. E ali nós encontramos alguns pontos mesmo. Nós tínhamos diferentes níveis de maturidade de gestão. Então, a gente tinha unidades que eu já conseguia demandar melhor os servidores dentro daquela rol de atividades que aquele servidor poderia desempenhar em PGD. Eu tinha um problema sério, e tenho ainda, às vezes, que é a dificuldade entre estabelecer a diferença entre relacionar produto e carga horária. Por mais que o programa de gestão ele seja estabelecido baseado em metas, eu não posso deixar de olhar ao carga horária do servidor, porque nós temos uma carga horária a cumprir e isso é previsto em lei. Então, como eu balancear, equilibrar essa relação entre carga horária e produtos?
houve a baixa adesão, como eu falei, e houve descrédito. Algumas unidades falaram, ó, isso aí não vai dar em nada, vamos estabelecer aqui, a gente já vinha no ponto eletrônico, ou seja, eu já tinha ponto nessa época, então algumas unidades falaram, isso não vai dar em nada, isso aí é muito inovador, fazer algo assim. E nós tivemos essa realidade. Nós, em 2017, estabelecemos um projeto de evolução. Encontramos esse cenário que vinha desde 2016 e foi quando a gente começou a querer ouvir um pouco mais os servidores e as chefias, aonde que a gente poderia ampliar. E aí, lembrando, a CGU hoje ela tem um programa de gestão de demandas e vinha já com esse programa de gestão de demandas, e é por meio do programa de gestão de demandas que eu possibilito o teletrabalho. É por isso que a gente fala, a CGU não tem o teletrabalho, a CGU tem um programa de gestão e eu posso, por meio do programa de gestão, estabelecer um teletrabalho. Hoje, esse teletrabalho, a gente fala que a gente tem uma modalidade pontual, então eu posso só simplesmente estabelecer uma meta com o servidor de algumas atividades, algum nível de carga horária, que seja 2, 3, 4, 40, 160 horas, e aí a gente faz pactos em PGD, a gente pactua chefia imediata e servidor. E agora, em 2019, nós estabelecemos o PGD Projetos, que é possibilitar que gestores de projeto e equipes de projeto, dentro do cronograma do projeto, possam estar dispensados do controle de assiduidade. Quem trabalha com projeto aí, como eu, a galera do PMI aí, sabe do que eu estou falando. Então, eu tenho ali um planejamento de projeto, uma linha de base de tempo, e aí eu pactuo, e obviamente, se houver necessidade de repactuação, seja por meio de uma mudança de escopo, uma mudança formal do projeto, esse cronograma pode ser estendido, o que é diferente de atraso. Então, a gente tem essas modalidades. Em 2017, a gente começou a tentar entender melhor esse contexto. Então, nós identificamos com servidores, você faz PGD? E aqueles que identificavam, olha, eu não faço PGD, por que você não faz? Então, ali foi um ganho muito legal para a CGU, porque a gente começou a perceber, eu preciso disponibilizar mais ferramentas para o servidor trabalhar remotamente, eu preciso capacitar mais o servidor em alguma coisa, eu preciso ter um pouco mais de sensibilização junto às chefias. Então, essa pesquisa de 2017 nos deu uma série de insumos para a gente evoluir com o programa. Em 2018, a gente já tinha um pouco mais de insumos, então a gente já atualizou o programa. Então, a gente vem com uma série de atualizações na portaria de 2018, permitindo, por exemplo, que pontualmente servidores que tenham níveis de chefia possam fazer um programa. Às vezes, pela necessidade de serviço, eu preciso que esses servidores se ausentem da unidade. A gente sabe, às vezes eu estou na unidade ali, é e-mail, é uma reunião, é alguém que me chama, de forma pontual, há um prejuízo para a administração, se esse servidor fizer um pacto pontual de uma carga horária reduzida, mas para poder fazer um trabalho específico. Então, a gente já veio com essa inovação e outras tantas. E aí, em 2018 também a gente rodou uma gestão de riscos sobre o programa. Então, o que são riscos? O que pode prejudicar eu liberar o servidor? E aí a gente tem tanto riscos vinculados ao servidor em si, quanto à administração. E aí uma das coisas que a Danila pontuou bem, é um dos riscos que a gente identifica. O servidor às vezes está tanto tempo fora que ele perde a identidade. Então, como é que eu faço para esse servidor se sentir parte da CGU? Então, nós estabelecemos a ideia do ponto de controle periódico. É necessário que o servidor tenha um nível de comunicação com o seu chefe, com a sua equipe. A gente teve um ganho aí na CGU também nos últimos 2 anos relacionados a ferramentas de comunicação. Isso foi importante também. Ah, mas a minha realidade não tem nada a ver com a sua. Eu acho que a gente consegue hoje, em 2020, abril de 2020, a gente começa a perceber que a gente pode tentar ir por outra linha também, né? Não é, às vezes, o ideal, mas, poxa, o nosso ministro, ele fala, o ótimo é inimigo do bom. Então, como é que eu consigo me comunicar com esse servidor? Eu preciso chegar a um ambiente perfeito? A gente viu que agora não tem ambiente perfeito, a gente está tendo que se virar nos 30, né, sem, às vezes, ter um mínimo de histórico aí. Consolidamos o programa em 2019, já trouxemos algumas iniciativas, por exemplo, nós, comunidade supervisora, ajudar o chefe imediato a identificar gargalos ou pontos de conflito que possam ser utilizados. Às vezes o próprio chefe, ele está na ponta, ele não consegue ter essa tratativa com o servidor, a gente entra, então a gente começou a fazer muito mais sensibilização com os servidores. Às vezes o próprio servidor levanta e fala, olha, o meu chefe está sendo irrazoável aqui nessa situação. Vamos entrar, vamos conversar com os chefes. Então, a gente trouxe uma consolidação maior para 2019. Então,
A CGU ela vinha já com esse programa. Nós, em 2019, fizemos um estudo de produtividade já no teletrabalho, no programa de gestão. Nós temos as nossas metas, sim, e geralmente elas têm esse ganho. E aí, aos colegas que não entendem muito essa questão do ganho ou do conceito de ganho de produtividade, na CGU nós entendemos assim: o ganho de produtividade é a diferença entre o trabalho presencial e o trabalho remoto. Por que a gente entende, em situações normais de temperatura e pressão, que no trabalho remoto há um ganho? Porque o servidor está num nível de dedicação diferente do que ele estaria no trabalho presencial. Esse ganho ele não necessariamente precisa ser fixo. Por exemplo, na CGU, nós temos um ganho nas nossas atividades entre 10% e 25%. Então, quem define isso na tabela que nós usamos como referência, que a gente atualiza periodicamente, é o secretário, o nível secretário, junto com os seus gestores, obviamente, que ele entende, olha, nessa situação aqui, porque o ambiente presencial dessa atividade, ele é um pouco mais ruído, ou ele tem pouco menos de ruído, esse ganho ele é de tanto. Então, a gente tem essa possibilidade. E em 2019, nós fizemos um estudo lá na CGU, e nós identificamos que só pelo fato de ter o ganho, em um ano, a CGU é como se a CGU tivesse tido 43 novos servidores trabalhando. Esse foi o reflexo desse ganho. Para nós isso é muito interessante. Eu acho que é a realidade aí de toda a administração pública. Nós não estamos tendo concurso, nós não estamos tendo recomposição de força de trabalho, e as pessoas estão aposentando, elas estão saindo. Então, 43 novos servidores são muito bem-vindos à CGU, e esse é um pouco do reflexo que a gente teve com esse estudo. E aí, eu queria tranquilizar alguns colegas que não têm ainda, né? Você fala assim, meu Deus, falou em tabela de atividades, falou em pactuação. Quando a CGU começou, na verdade, até hoje nós ainda temos, obviamente que o ideal seria nós todos termos um mapeamento de processos, identificarmos exatamente quando que uma atividade dela, esse era o ideal. Mas às vezes a gente não consegue trabalhar no ideal. Então, eu sugeriria que a quem está começando agora, que faça um levantamento junto com os servidores que atuam naquela atividade e tentem estabelecer um parâmetro de homem médio. Ou seja, quanto tempo razoável um homem médio, um servidor comum, ele consegue executar essa atividade. E aí, na CGU, por exemplo, nós temos o parâmetro de homem médio, nós temos também outras faixas, que a gente chama de faixas de complexidade. Então, a gente tem faixas de complexidade que reduzem o tempo, ou porque o trabalho ele é mais simples mesmo, às vezes o mesmo processo, uma atividade de análise de processo, ela pode ser mais simples, ela pode ser mais complexa. Então, a gente tem, ou porque o servidor ele tem uma capacidade maior de entrega. Então, a gente estabelece ali umas faixas de complexidade para cada uma dessas atividades. É importante também focar que o teletrabalho, eu acho que agora a gente vai se deparar com essa realidade, a gente precisa ter uma visão de benefício mútuo. Um pouco antes da gente começar a conversar aqui, né, com todo mundo, a gente estava falando, há uma falácia relacionada ao teletrabalho de que isso é um benefício apenas para o servidor, e de fato é um benefício para o servidor, mas eu acredito que a administração ganha quando ela começa a identificar e ter indicadores de resultados, que muitas vezes a gente não tem no ponto eletrônico. No ponto eletrônico, o resultado que eu tenho no primeiro momento é quantas horas esse servidor gastou. E aí eu posso ter servidores que produzem 8 horas, eu tenho servidores, que é a nossa maioria, né, não consegue produzir 8 horas, e eu ainda tenho aqueles servidores que não produzem nada. Então, quando você fala em gestão por demanda, você começa a ter indicadores de resultados. Então, isso é um benefício para a administração. Então, o teletrabalho ele não é só um benefício para o servidor, ele passa a ser também um benefício para a administração. Outro ponto que é interessante, experiência piloto, como nós falamos. Faça uma experiência piloto, comecem pequeno. Às vezes eu não consigo alcançar todo mundo, mas eu consigo alcançar uma unidade ali que consegue minimamente mensurar suas tarefas, suas atividades, e eu poderia começar com eles. Beleza, a CGU começou assim também, quando nós tivemos lá nosso primeiro rol de atividades, ele era bem reduzido. Hoje a gente já tem um rol bem maior, mas foi todo um histórico aí de maturidade que veio sendo alcançado. O desafio, talvez, que eu acho que a gente pode ter nesse tema, que a realidade da CGU o primeiro desafio é o choque de adaptação.
tanto por parte do servidor quanto por parte da administração. A Danila pontuou bem a questão da chefia, né? A chefia se sente desconfortável em dar aquele serviço para aquele servidor. É um choque de adaptação que vai ser necessário encarar. Por outro lado, o servidor também tem um choque de adaptação, às vezes ele não tem estrutura em casa para fazer aquilo, ou então ele traz aquilo para o outro lado, olha, eu tenho o direito adquirido a isso. E aí na CGU a gente pondera, nós não temos direito adquirido ao programa, ao teletrabalho. Nós temos, na verdade, uma avaliação sobre isso, se o servidor pode não, é discricionário. É tão discricionário para o chefe, para conceder, quanto também discricionário para o servidor para receber. Mas agora está tendo tão engraçado na CGU que a gente está invertendo os papéis. Como antes era simplesmente a via de dispensa do ponto. Então, os servidores muitas vezes levantava a mão, eu quero, e o chefe não se sentia confortável. Quando a gente veio para o foco no resultado, agora é o chefe querendo dar para o servidor, e o servidor falou, não, eu prefiro ficar no ponto. Então, esse choque de adaptação existe também, é bem interessante. Essas são assim, os desafios que a gente tem. É uma quebra de paradigmas muito grande, pessoal. Isso é algo que a gente não se depara muito na administração pública. Talvez na privada, sim. Eu não tive a oportunidade de assistir o webinar do PMI relacionado à administração privada. Para eles isso é um pouco mais natural. Para nós, não. Então, primeiro ponto é identificar que o foco é o resultado. Né? O foco não é simplesmente a carga horária. Não é o servidor estar fora do ponto, não é o servidor estar fora. É o resultado que aquilo pode trazer. Outra coisa, é legal, e isso a gente tem tentado trazer no PGD, a avaliação de desempenho está alinhada ao PGD. Então, se você antes não tinha um histórico do que o servidor entregava, talvez agora você comece a ter indicadores. E em algum momento, identificar, olha, esse servidor ele entregou muito, ele entregou pouco, opa, então eu consigo mais fazer uma avaliação de desempenho que seja menos subjetiva do que os chefes, às vezes, bater cabeça 6 meses, 1 ano, tentando identificar o histórico que aquele servidor teve. É importante esse fortalecimento, é importante que o chefe, o servidor, tenha essa balança de confiança e de comunicação. Né? Às vezes o ruído está ali na relação, que o PGD ele só enfatiza, mas não necessariamente soluciona. E às vezes ela já existe no ponto, mas na hora que você fala em programa de gestão e teletrabalho, ela fica ainda mais evidente. Então, é importante esse fortalecimento dessa relação. Sei que não é fácil, nós vivemos isso no dia a dia, agora talvez isso tenha ficado ainda mais claro. E, por outro lado, também a gente começa a perceber que isso é uma forma da gente entender melhor os nossos processos. A gente fomenta mais o mapeamento dos nossos processos, de identificar quanto tempo mesmo essa atividade deveria ter. Eu ainda não tenho mapeamento de processos, tudo bem, a gente também está começando na CGU, temos uma área lá que está tocando agora, mas em 2015 nós não tínhamos. Nós tínhamos ali pessoas que sentaram e vamos tentar definir mais ou menos aqui o período. Eu trago um pouco disso para as pessoas, porque eu sei que a gente recebe órgãos semanalmente lá e sempre é a mesma discussão, eu tenho dificuldades, eu não tenho patrocínio. E aí o que a gente traz assim de dicas para finalizar e a gente passar mais para as perguntas pode começar mais simples, não tenta abraçar o mundo com as pernas, às vezes você não vai conseguir, começa simples. Tudo que é inovação é assustador no primeiro momento, então é melhor começar da forma mais simples. Não pare, é melhor dar pequenos passos todos os dias do que eu parar na inércia. Então, mesmo que eu tenha dificuldade no momento, avance todos os dias. Busque o patrocínio. Se não é da alta administração direto, vai escalando no bottom-up, sobe para o seu chefe, tenta alguém, depois pega para outro, e assim você vai fazendo seu trabalho de formiguinha. E em algum momento você começa a ter mais gente engajada. Eu sempre falo que a melhor forma de convencer chefe é mostrar resultado. Em algum momento o seu chefe ainda vai te chamar e falar, se isso tem resultado, então talvez isso seja interessante para nós também. Essa é a melhor forma de você convencer um chefe resistente, mostrar para ele os resultados. É importante o benchmark, e tem uma coisa que para quem trabalha com isso, e aí as unidades, principalmente de gestão de pessoas, que talvez sejam as mais, que vão estar mais à frente disso, na CGU não é ainda a área de gestão de pessoas que toca, é o escritório de projetos, mas é assumir a resiliência. A resiliência ela é uma característica fundamental para quem trabalha em inovação. Você vai levar muitos tombos, com certeza não é uma profecia mal aqui, é para quem já viveu um pouco disso, mas ao mesmo tempo a gente vai ter muitas vitórias. Então,
assumir resiliência, não desistir no primeiro não, tentar mostrar os resultados, isso é muito importante. E aí eu deixo aí para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre essas experiências aí na administração pública. Obrigado aí, Priscila, por estar compartilhando com a gente a experiência da CGU. Podemos abrir para debate? Questões? Tranquilos? Vamos lá, então. Eu tenho uma questão prévia aqui. A gente fez a divulgação do evento nas redes sociais, LinkedIn principalmente, não só ele, mas também. E aí eu vim com uma encomenda de uma questão, de um assunto prévio aqui para debater com vocês, que é o seguinte: a dificuldade que os órgãos públicos têm de definir indicadores de desempenho. Uma vez que a gente fala de teletrabalho, ele está vinculado a você conseguir medir o trabalho do servidor, estabelecer uma meta e tem que ter um ganho nessa produtividade. A abordagem que vocês utilizaram, porque, fazendo uma contextualização maior, né? Acho que isso não é um problema do teletrabalho. Eu tenho experiência no executivo, atualmente como judiciário. O órgão público tem uma cultura que é difícil definir indicadores, tem que conseguir medir as coisas. Isso em qualquer segmento, área administrativa, área de TI, qualquer outra área. A experiência de vocês aí na CGU ou no TST, ou a Juliana que tem para contar para a gente aí das pesquisas que ela realizou, como é que vocês abordaram essa quebra de paradigma ou esse problema de necessidade de aculturamento, treinamento dos gestores, desenvolver alguma cartilha, algumas ideias, algumas referências? Como é que vocês abordaram isso? Por favor. Podemos... Vai lá, Danila. Então tá, eu vou pegar nesse exemplo que o Escobar mesmo trouxe. No nosso caso, como eu falei inicialmente, nós fomos surpreendidos por áreas que não tinham métricas tão bem definidas, indicadores tão bem estabelecidos, repensando o seu processo de trabalho e sua forma de trabalhar por uma motivação inversa. Eles queriam proporcionar aos seus servidores a possibilidade do teletrabalho. Então, eu vou falar para vocês assim, que houve uma genialidade, uma criatividade por parte de diversos gestores que não pensavam isso de forma sistemática, mas em prol da sua equipe, em prol de um pedido de um servidor especificamente. Vamos até lembrar, assim, eu acho que eu esqueci de comentar, mas passou a ser um fator de retenção em determinadas unidades, né? Então, o gestor, nessa pauta aí, né, da força de trabalho, né, que a Priscila até comentou, o gestor se vira. Então é isso, você tem um excelente profissional que por vezes está passando por alguma dificuldade, algum desafio na vida e por um período precisa dessa modalidade, né? Então assim, a gente percebeu que ainda que por motivações não estavam necessariamente no primeiro momento pensando na gestão de resultado e nem amadurecer os seus processos, mas por querer manter esse excelente profissional na sua área, pensaram juntos em como amadurecer a forma de analisar, né, e trazer novas métricas. E o que nós, enquanto área de gestão de pessoas, fizemos? Diversas oficinas. Esses gestores que saíram à frente, eles se tornaram multiplicadores para os demais. Então, quando a gente ouvia um gestor falando, olha, minha área não tem condição, não tem como fazer isso aqui na minha área, a gente já colocava esses 2 gestores, 3 ou mais gestores para conversar e a gente percebia que novas métricas eram criadas. Então, assim, a intenção de reter talentos dentro da sua própria unidade foi um grande motivador, um ponto de partida muito significativo para a nossa maturidade. Não estamos ainda no mundo ideal, e aí vou pegar o gancho do que a Priscila falou, é melhor o feito do que o perfeito, e a gente vai ajustando mesmo. E óbvio, como eu tinha comentado antes, os indicadores, sobretudo aqueles que são experimentados pelos servidores da área fim do tribunal, eles já são sim bem desenhados, né, são mais fáceis de serem conduzidos e ajustados. Então, na nossa realidade, o desafio e o crescimento que foi colocado à mesa foi justamente para as áreas que, em princípio, achavam que não teriam condição de estar no teletrabalho. Mais alguém? Eu vou pegar o gancho aí da Danila, só um comentário. Lá na CGU a gente tinha uma tabela que ela era mais, que tinha os indicadores, ela era mais fixa no primeiro momento. E aí, quando a gente fez a pesquisa em 2017, os servidores alegaram, olha, eu não faço PGD porque eu não concordo com os indicadores, com os prazos que foram estabelecidos ali.
E aí nós percebemos que a gente poderia trazer uma coisa mais viva. Então, semestralmente, ou mediante hoje mesmo, nós tivemos uma reunião, houve uma mudança de processo e o gestor entendeu, olha, esse trabalho que era antes feito em tal tempo, ele agora pode ser feito em outro tempo. Então, a gente faz a mudança da tabela, promove a discussão para que essa tabela seja atualizada. E toda vez que a gente manda isso para as unidades, uma das coisas que a gente sempre pede aos gestores é promova a discussão entre os servidores da unidade. Às vezes o servidor tem feedbacks muito legais, né? O servidor não pode ser visto como vilão nessa história, pelo contrário, ele executa o trabalho. Então, muitas vezes, esses indicadores vêm da percepção dos gestores e dos servidores juntos, discutindo esses indicadores. Agora nós estamos também com um trabalho, e aí depois de 4 anos, né, de programa, de fato, formalmente de mapeamento de processos, que vai ainda mais subsidiar esses indicadores de, olha, isso aqui é 3, 4, 5 horas esse cada um desses produtos. Então, eu acredito assim que a gente consiga, pela própria análise em conjunto, chegar a uma conclusão e depois, vindo com uma coisa formal, né, um trabalho formal, um mapeamento de processos e aperfeiçoando essa tabela, esse bom. Eu vou falar rapidamente, só ratificando, essa é uma dificuldade que eu observo em todos os órgãos onde nós realizamos pesquisa, né? É um desafio que é compartilhado, né, com gestores de diferentes níveis, com diferentes tamanhos de equipe. O que a gente observa, não em todas, mas em muitas organizações, é um desconhecimento do próprio planejamento estratégico da organização, né? E isso leva a organização a não ter definido, então, seus indicadores estratégicos, e esse gap ele vai se arrastando também, vai se perpetuando. A gente observa, então, que não há indicadores táticos, e, por fim, quem está lá na ponta, a chefia imediata, que é a pessoa, digamos, um dos principais atores, né, nessa concessão da modalidade teletrabalho, se vê em apuros porque não consegue definir. Eu acredito que, com base nas conversas que tivemos, grupos de foco em diferentes estados do Brasil, essa falta de alinhamento mesmo na organização dificulta o trabalho do chefe, porque ele vai desdobrar o quê se ele não conhece o planejamento da organização, se ele não está desdobrando um indicador tático, por exemplo. Né? Isso, muitas das vezes, tem levado à formulação de indicadores que são pouco úteis, como, por exemplo, você pega uma equipe de uma área de treinamento que consegue trabalhar remotamente, seja planejando novas ações, oferecendo novos cursos. Se o indicador que essa área utiliza é o indicador que menciona, por exemplo, horas de treinamento oferecidas, número de pessoas capacitadas, que é, inclusive, um indicador muito comum na administração, a pergunta que fica é que resultado esse treinamento está me ajudando a alcançar? Né? Então, a gente precisa repensar um pouco a natureza do indicador, porque o indicador pelo indicador, ele pode ser um indicador operacional de produção, mas será que esse indicador está nos ajudando, enquanto organização, a atingir o nosso objetivo? Né? E essa não é uma questão filosófica, puramente acadêmica. O fato é, quando a gente observa essa grande migração, né, compulsória para o trabalho remoto, e muita gente perdida, principalmente nas organizações que não tinham uma experiência ainda que reduzida de programa de gestão, trabalho remoto, teletrabalho, home office, o que a gente tem observado? As pessoas não estão conseguindo tocar o trabalho porque muitas das vezes o que ia ser feito era decidido ali no dia a dia, né? No cara a cara com o gestor. Né? Agora, onde estava a diretriz dessa equipe? Eles estavam trabalhando para alcançar que objetivo? Né? E isso, o teletrabalho tem trazido, colocado à mesa para que seja discutido. Se é um pré-requisito que o processo de trabalho seja mensurado, que se tenha muitas das vezes uma meta superior, que tipo de indicador, em que medida o alcance desse indicador está me ajudando a fazer aquilo que a organização espera que seja feito. Né? Então, não é simples, é um desafio transversal,
como eu concordo quando a Priscila diz que vamos começar de uma forma simples, sim, a gente pode avançar, mas a gente também tem que pensar em paralelo em como a gente vai amadurecer esse processo de definição de indicadores para que a gente trabalhe com indicadores úteis e não indicador pelo indicador. Tá? É só essa observação que eu gostaria de fazer. Desculpa, Escobar, só uma informação. A Juliana pontuou algo importante, né? Isso precisa ter um roadmap, né? Ter um caminho, ter algo a se alcançar, uma maturidade, você tem que avançar. Hoje, lá no PGD, a gente já consegue fazer uma vinculação com os indicadores estratégicos. Então, quando eu falo um servidor está em PGD, o servidor e o seu chefe, quando eles assinam aquele pacto, ele já fala, olha, eu estou contribuindo de alguma forma, seja para esse meu processo, na minha cadeia de valor, seja para na minha iniciativa estratégica, no meu mapa estratégico. Então, isso a gente começa a ver, né, onde é que eu estou alocando as pessoas, né, e se eu tenho um número muito grande de pessoas trabalhando nesse programa, de alguma forma eu tenho que visualizar onde que elas estão contribuindo. Perfeito. Beleza, obrigado aí, gente. Vamos abrir aqui para as questões. Tem aqui no chat, aqui, eu estou acompanhando, vou fazer uma síntese aqui. Primeira questão do André Vitor. André Vitor, ele pergunta, acho que a pergunta vai ser direcionada para a Priscila, porque ele faz o seguinte questionamento. Como conciliar o trabalho de auditoria, por isso que eu falei que acho que é para a Priscila, necessário em campo, então trabalho de auditoria de campo, que é necessário, com a questão do teletrabalho ou com o regime do teletrabalho. Como é que isso acontece, Priscila? Perfeito, obrigada aí para a pergunta. Bom, a auditoria ela pode ser vista de duas formas. Ela é um processo de trabalho, então eu posso pactuar as tarefas, né, ou as atividades que estão dentro desse processo, e ao mesmo tempo o programa ele já dispensa do controle, que é quando o servidor está em campo. Então, a gente até entende o serviço externo, que é quando eu estou em campo, ou seja, são atividades que eu nem conseguiria fazer dentro da minha unidade de lotação, ele é serviço externo. Então, o servidor ele poderia pactuar as atividades dentro do PGD e aquilo que for serviço externo ser colocado como serviço externo. Mas a auditoria ela tem uma característica de projeto muito forte. A gente já chegou a essa conclusão na CGU. Então, para esse grupo de pessoas que estão no projeto de auditoria, eu tenho o PGD Projetos. Então, o que é o PGD Projetos? É basicamente eu pegar uma auditoria e decompor essa auditoria, falando na linguagem de gerente de projeto, nas entregas. Eu tenho um objetivo, eu tenho um cronograma, eu tenho ali minha EAP de auditoria e essa equipe estaria em PGD durante o projeto. Então, a gente já saiu do modelo pactuação etapa, ou atividade de auditoria, para o modelo projetizado da auditoria dentro da controladoria. Excelente, obrigado aí, Priscila. Espero que a gente tenha respondido a questão do André. O Mauro coloca aqui uma questão que é para a Danila. Mauro é do TJ do Amazonas. Queria fazer uma pergunta para a Danila. Danila, como é que foi a avaliação quanto ao incremento de 22% na produtividade? Foi considerada a média do grupo, todos que estão em teletrabalho? Foi comparado com a equipe presencial? Qual o período dessa avaliação? Para você detalhar um pouquinho melhor esse número para a gente. Liga o som, Danila. Gente, coisas de principiante, gente. Então, foi comparado com a equipe no presencial, tá? Na verdade, comparado com a própria meta desse servidor quando no presencial. No TST, naturalmente falando, quando ele entra no teletrabalho, o servidor já tem, como estabelecido, que produzir no mínimo 15% a mais do que produz no presencial. Tá? Isso foi amplamente discutido, cabem diversas reflexões, né? Há quem critique, há, enfim, quem valide, mas, enfim, é o jeito que temos hoje. E foi num período aí de 6 meses, né? Anteriormente, a gente fazia essa análise a cada 6 meses. Hoje, a gente faz um acompanhamento anual com o servidor e com o gestor, mas os relatórios continuam a chegar para nós semestralmente. Então, no intervalo aí de 6 meses, comparando, na verdade, o resultado do servidor remoto com o que seria o dele no presencial.
Eu posso explicar depois para o Mauro, passar mais critérios, mais variáveis, pedir ajuda da equipe. Beleza, brigadão. Temos uma outra questão aqui, do iPhone. Eu sei que o iPhone não deve ser o nome da pessoa, tá certo? Se a pessoa depois quiser se identificar para a gente aí, mas deve estar vendo pelo celular. Nos direcionou para alguém em questão, vocês fiquem livres aí para pontuar sobre a questão. O teletrabalho, em alguns órgãos públicos, parece mostrar de forma mais clara problemas de gestão que as instituições já tinham antes. Parece que estamos tentando arrumar o telhado sem olhar para a base e a fundação da casa. Nosso colega Eduardo Paracêncio, lá da ENAP. Então, o que vocês têm a pontuar sobre isso? Posso falar um pouquinho da experiência da CGU? Obrigada, Eduardo, pela pergunta. Concordo com você na primeira parte, que de fato, para nós lá na CGU, o PGD ele enfatizou aquilo que já existia, as crises que já existiam ali no trabalho presencial, mas que a gente não conseguia parar para poder discutir. Quando você fala em PGD, você fala de relação entre servidor e chefia, ali já tem um ruído às vezes. Então, o que nós fazemos lá na CGU, uma experiência nossa? É importante o papel de uma unidade que esteja fora dessa relação e que possa auxiliar tanto servidor quanto chefia a atuarem. Esse papel lá na CGU ainda está nosso, na escritório de projetos. Então, a gente tenta sempre identificar problemas e a nossa vinculação junto à alta gestão, ao secretário executivo, facilita muito. Então, muitas e muitas vezes já ocorreu de nós termos que atuar dentro de uma unidade, seja por conta de uma relação pontual entre chefe e servidor, seja por conta de algum problema ali no meio da equipe, seja por alguma falta de entendimento do processo, e aí a gente tem ali esse respaldo da alta administração. A nossa facilidade estarmos vinculados diretamente. Então, de fato, ele enfatiza problemas que já existem, que às vezes a gente não se depara com muita primor, mas, por outro lado, também esse papel de ter uma unidade que auxilie essa relação. Porque se a gente também não tem uma atuação sobre isso, a tendência é isso postergar. Então, enfatiza bastante. E para quem cuida disso, e eu acho que a Danila deve compartilhar um pouco, talvez a Juliana também deve ter feito várias conversas aí com os órgãos, essa unidade geralmente é uma unidade que está ali fora um pouco dessa relação, justamente para auxiliar a melhorar essa base. O teletrabalho, a implantação, ela de fato, ela requer um amadurecimento, né, do corpo de gestores de qualquer órgão, porque ela traz à tona, né, eu costumo dizer que desvela, né, Walter, você que gosta de ler isso, mas traz à tona uma série de questões que eram, sim, de alguma maneira, digamos, não tratadas, né? Então, uma delas é a própria meta, né? A meta, ela precisava ser discutida somente mediante a implementação de um plano de gestão ou de adesão ao trabalho remoto? Imagino que não, né? Se a gente pensar sob o ponto de vista da administração, da gestão, nós já deveríamos levar isso em conta, independentemente de trabalhar no presencial ou remotamente. Então, de que maneira eu tenho observado? Eu tenho observado como uma contribuição, sim, da modalidade, na medida em que os servidores estão dispostos a ajudar, né, nesse processo de mapeamento, de redesenho, porque muitas das vezes, ao mapear, você descobre gargalos, consegue se deparar com oportunidades de ganho de eficiência, e com isso, você vai ter, sim, além de uma equipe que vai produzir mais, ou por força de uma meta superior, ou naturalmente pela própria modalidade, e você vai ter uma oportunidade prévia de ter clareza daquilo que acontece na sua área, quais são as interdependências de trabalho que impactam ou não na atividade que você desempenha. Então, há inclusive uma experiência no GDF, que eu tive a oportunidade de assistir a apresentação recentemente, em que eles tiveram fôlego, tempo de fazer tudo aquilo que a Priscila citou. Então, primeiro eles, digamos, organizaram a casa naquela unidade, eliminaram todos os pontos críticos
e só então entraram em teletrabalho. Então, digamos, eles fizeram essa adesão já otimizando o trabalho, né? Já tendo clareza onde começa e onde termina esse processo. Agora, é sempre possível? Concordo, não, infelizmente não é sempre possível começar tão redondo assim, né? O fato aqueles gestores que têm enxergado como oportunidade terão sim possibilidade de lidar com pessoas, isso dito por eles, não por mim, né? Questões que a gente identifica em pesquisas, são dados. Servidores mais motivados, servidores mais engajados, servidores produzindo mais. Isso faz da gestão um trabalho mais fácil? Não, não faz. Mas o fato há gestores que entendem que há essa contrapartida que é importante do ponto de vista institucional e trabalham para que isso dê certo, né? Então, por um lado, você tem gestores querendo contribuir. Quem é servidor público sabe que não é simples fazer gestão na administração pública. Você lida com muitas pessoas desmotivadas, desinteressadas. A gente ainda tem, infelizmente, uma cultura muito forte do presenteísmo, né? E o teletrabalho vem como uma alternativa, né, induzindo, digo eu, de alguma maneira, a possibilidade de mudança nesse modo como a gente tem observado a gestão como um todo. Agora, se as organizações vão se valer disso para mudar, essa é uma outra questão. A gente sabe que não está tão disseminado como poderia, e digo mais, o trabalho remoto ele tem potencial para contribuir para além do aumento da produtividade do servidor. Talvez a gente não precise de tantos prédios, tantas salas, tantos maquinários, né, como a gente tem observado, mas para que a gente dê esse passo, a gente precisa sim organizar e, quem sabe, no futuro próximo, ter uma maior profissionalização da gestão, de modo que não seja um castigo, nem para quem sai, tendo que carregar nas costas, às vezes, metas muito altas, né? E ainda, muitas das vezes, sim, sofrendo preconceito, porque eu acho que agora, espero eu, né? Está mais do que provado que o que a gente faz em teletrabalho é trabalhar, mas esse é um caminho que se mostra aí que a gente vai ter que percorrer para descobrir daqui a alguns meses se amadurecemos ou não nesse processo. Podemos avançar ou Daniela quer fazer algum comentário? Eu queria só acrescentar tudo, né? Tudo que já foi dito aqui pelas meninas, pela Juliana e pela Priscila, é que assim há competências, né, que os gestores precisam desenvolver, independentemente da modalidade em que o seu servidor está trabalhando. Então, naturalmente, o teletrabalho ele vai, como as meninas disseram, ressaltar aqui aos olhos. É claro, se eu não estou vendo aquele servidor na sua mesa, utilizando o seu computador, por óbvio, né? Por óbvio, eu vou precisar medir outras questões que é a própria entrega. Então, naturalmente, ter essa avaliação é um desafio para o gestor. Agora, se ele vai se comunicar bem, se ele vai dar feedbacks constantes, se ele vai fazer um bom mapeamento das atividades, se ele vai ter uma agenda, uma rotina bem estruturada com esse servidor, não só planejar, mas acompanhar e trabalhar a consolidação de resultados, isso é o que é demandado do gestor, independentemente da modalidade que o servidor esteja atuando, né? E considerando que o teletrabalho veio para ficar, o gestor tem que, de forma ampla, ser capacitado a gerenciar a sua equipe, independentemente de onde ela esteja, né? Assim, só para complementar. Boa, brigadão. Agora tem uma questão da Tânia aqui, que ela é a ponto, né? Ela vai sair de teletrabalho. Então, é uma questão que a Tânia fez, vou passar para vocês, mas a Lilian também curtiu na sequência aqui, porque também vai entrar em teletrabalho, né? Vocês teriam algum dado que indique qual que é o tempo de adaptação, em média, de quem nunca trabalhou remotamente e inicia nessa modalidade? Tem uma adaptação aí? Olha, Tâmara e Lilian, eu nunca fiz esse levantamento. Acho que isso vai muito do perfil do servidor e da situação pessoal em que ele se encontra, né? Às vezes um servidor que tenha demandas em casa, filhos, né? E outras pessoas para dar suporte, ele pode ter um pouco mais de dificuldade para se organizar naquele momento e no primeiro momento talvez até sentir dificuldade. É natural, é uma mudança, né? Então é uma realidade diferente, a pessoa passar a trabalhar em casa,
mas, ou né, fora da unidade, a gente tem outros ambientes em que ele possa estar, mas a gente não tem esse número. A CGU, complementando, na semana passada nós fizemos uma campanha chamada PG Dica, que era justamente para dar dicas para as pessoas como se organizar melhor para o trabalho remoto, né, para o PGD em casa. E uma delas é, olha, você precisa ter a disciplina, talvez estabelecer um ambiente adequado, mas tudo isso depende muito da realidade do servidor. Hoje eu comentei numa reunião, a gente estava com uma reunião com os chefes das regionais da CGU, hoje eu tenho 1.800 quase servidores em PGD, simultâneos na CGU, é como se fossem 1.800 realidades distintas, né? Cada um com a sua particularidade. Então, a gente não teve ainda esse estudo de adaptação, não, mas boa sorte para vocês que vão iniciar, se organizar, ter um ambiente adequado para trabalhar, ter um tempo adequado também para se organizar, vocês vão se deparar com isso aí. Nós temos alguns dados, né? Não foi intencional a pesquisa sobre período de adaptação, mas em entrevista com servidores que já faziam trabalho remoto há pelo menos um ano, numa modalidade que a gente chama de teletrabalho tempo parcial, eles vão à organização 3 vezes por semana, eles relatam que levam em torno de 1, 2 meses para se adaptar. Mas há, sem dúvida, essas características individuais influenciando. Um fator que é muito bem avaliado é a questão da infraestrutura ergonômica, mesa, cadeira. A gente sabe que quando a adesão é voluntária, em regra, os servidores assinam um termo nas suas organizações informando que vão arcar, né, com esse investimento na infraestrutura. Isso implica, por exemplo, se for usar notebook, em algumas organizações há uma recomendação clara para que use um monitor auxiliar, para que use uma espécie de adaptador para regular a altura da tela do notebook, um teclado sem fio, enfim. Então, todo esse trabalho, todo esse investimento, ele tem se mostrado importante para quem entrou em regime de trabalho remoto. Por quê? Muitas das vezes, e a gente não está generalizando aqui, mas a organização oferece no presencial uma boa estrutura. Muitas pessoas, inclusive no presencial, que têm acesso a 2 bons monitores, começam a relatar, por exemplo, uma diferença na produtividade, passam também a investir num outro monitor. E eu falo assim, como pesquisadora, o segundo monitor, a segunda tela é um caminho sem volta, né? Porque a gente realmente percebe esses benefícios. Então, quais são os aspectos críticos? Além desses, né, iluminação, ventilação, rotina, a autodisciplina, ela é uma das principais demandas de aprendizagem, tanto por quem faz teletrabalho no serviço público, quanto na iniciativa privada. E quais são os aspectos, então, da autodisciplina? É autodisciplina para fazer o trabalho, autodisciplina para parar de fazer o trabalho. Por quê? Porque muitas das pessoas começam a ficar ansiosas quando entram em regime de trabalho remoto e não conseguem cessar, né? Elas se veem ali, o computador está à mão, e elas começam, então, a trabalhar muitas horas para além do que ela faria se estivesse no presencial. Então, é importante se autopoliciar com relação a isso, porque trabalho é bom, é importante, mas tem que buscar esse equilíbrio, senão não adianta. Todo aquele benefício que as pessoas relatam, né, de capacidade de conciliação, trabalho, família, pode se perder se as pessoas não observarem esses aspectos. Obrigado aí, Juliana. Danila, quer contar alguma coisa? Vamos para a próxima questão. Só complementando rapidinho as meninas, eu queria ponderar que, assim como o teletrabalho ressalta, né, competências que já existem nos gestores, isso também acontece na parte do servidor. Por isso que a gente analisa previamente se esse servidor já é, no trabalho presencial, alguém que tem essa autodisciplina, autogerenciamento, organização em tese. Por isso que é tão subjetivo, né? Há servidores que, se são organizados no presencial, a tendência, né, de conseguir administrar e passar por essa transição da melhor forma possível e talvez mais rapidamente, vai acontecer, vai ser mais natural.
assim como aqueles servidores que, porventura, no presencial não sejam tão organizados, né, não saibam definir tão bem as suas prioridades ou são interrompidos constantemente naquilo que fazem, naturalmente vão ter um pouquinho mais de dificuldade no trabalho remoto. Mas acho que, como a Juliana falou, a Priscila também, existem inúmeras dicas, estratégias e tudo passa pelo hábito. Acho que a média, né, que a Juliana trouxe como pesquisadora faz todo sentido. Beleza, obrigado a vocês. Uma outra questão que o Charlton coloca aqui para a gente: quais áreas que vocês não conseguiram colocar atividade alguma em teletrabalho? Existe alguma área tão específica que o teletrabalho não é possível, não é viável? Como pesquisadora, eu já vi, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, eu estava fazendo um grupo de foco com gestores e a gestora, inclusive, dizendo, né? Olha, eu tinha um servidor que era caso perdido e quando eu coloquei em teletrabalho, ele me surpreendeu, se mostrou muito produtivo. O problema é que eu trabalho com manutenção predial e eu não posso colocar todos os integrantes da minha equipe porque não tem como trocar lâmpada em teletrabalho, não tem como fazer reparo da parede. Isso gera uma angústia em alguns gestores, não todos, porque parece óbvio, parece simples, mas às vezes o gestor está tão tenso diante dessas situações, né, que se colocam quando ele autoriza o teletrabalho para alguns integrantes da equipe, que é importante que alguém diga para ele o que é elegível ao teletrabalho num primeiro plano é o trabalho, né? É o trabalho que é elegível, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não inverter essa lógica. Eu sou servidora pública também, mas se o trabalho que eu faço não é elegível, não há o que fazer, né? Alguns podem ser remodelados. Por exemplo, quando a gente tem a oportunidade de implementar teletrabalho em tempo parcial, a gente tem a oportunidade de possibilitar que mais pessoas naquela organização, naquela unidade, façam trabalho remoto. Quando a gente tem digamos, em caráter contínuo e a gente precisa estabelecer uma cota, só 30% dessa unidade sai, só 50% dessa unidade sai em trabalho remoto, a gente coloca o gestor, digamos, numa situação mais delicada, porque ele se vê na necessidade de justificar por que não eu, por que aquele outro, o que justifica isso? A gente sabe que existem também os critérios objetivos que pautam essa escolha, mas isso não torna o processo mais fácil para o gestor, né? E aí, veja bem, quando a gente começa a conseguir justificar, tendo como base, ponto de partida, que é o trabalho e não a pessoa, fica mais fácil lidar com essas questões que vão, penso eu, aparecer em todas as organizações. Alguns você realmente não vai conseguir. Outros que têm um conjunto que permite, um outro conjunto de tarefas que não permite, talvez o que você consiga fazer no teletrabalho tempo parcial, você consegue fazer com que aquela pessoa saia pelo menos 2 vezes por semana, por exemplo. E aí, o que essas pessoas fazem? Elas levam para o dia de trabalho remoto aquelas atividades que exigem delas um esforço cognitivo maior, né? Porque lá, provavelmente, elas estão escolhendo um ambiente, um horário para trabalhar, que elas não são interrompidas. E as outras que ela não pode fazer remotamente, ela volta à organização e desempenha normalmente. Tá? Então, existem maneiras de se trabalhar, existem maneiras de ampliar as possibilidades, abarcando o maior número de servidores. Existem sim os modelos, né, que trabalham por cota, mas a gente pode pensar em outros arranjos mais flexíveis, por tarefa, enfim, mas há alguns que infelizmente não podem, por natureza do trabalho. Lá na CGU, para complementar só a fala da Juliana e da Danila, nós chegamos a 2 conclusões. Primeiro, há um pressuposto básico quando você concede um teletrabalho para um servidor, que é a própria existência do trabalho, obviamente. O colega fala, não existe o teleservidor, existe o teletrabalho, né? E há condições dele poder entregar aquele trabalho. O segundo ponto que é importante para isso é a sazonalidade. Eu tenho unidades, por exemplo, nós temos a área de Ouvidoria Geral da União, que é vinculada a essa controladoria. Existem unidades lá que, dependendo do período, eu preciso que esses servidores estejam mais presentes no trabalho, porque há um atendimento presencial, ali
Às vezes o servidor precisa estar para atender um cidadão, uma coisa assim. Já existem períodos que eu posso conceder mais PGDs para esses servidores, porque a sazonalidade me permite. Eu tenho um histórico que me diz que há um número menor de atendimentos presenciais. Então, obviamente que há atividades que são feitas eminentemente presenciais, são feitas eminentemente presenciais. Né? O motorista, por exemplo, a gente está se deparando agora, o motorista, ele não faz uma atividade, teoricamente, em teletrabalho, é mais difícil. Outros servidores, eu faço atendimento ao público, então essas atividades elas são feitas de forma presencial, se não houver uma ferramenta de comunicação com esse público. Agora, às vezes o mesmo servidor, ele em algum momento precisa estar atendendo o público, e no momento em que o público tiver uma menor demanda, ele pode estar em teletrabalho executando uma outra atividade para a unidade dele. Então, a sazonalidade também é importante. Danila, alguma coisa para contribuir? Acho que as meninas disseram é essencial. No TST a gente passa pela mesma experiência. Beleza, então. Vamos avançar aqui. Tem uma questão do Robson, do GT Infra, que entrou aqui como usuário do GT Infra. Como é que vocês têm experiência de trabalhar a questão da gestão do conhecimento nesse regime de teletrabalho? Posso começar? Uhum. Então tá. Na verdade, talvez a experiência que eu esteja vivenciando agora, né, nesse momento caótico, seja a melhor forma de exemplificar, né, porque até então a gente conhece os relatos dos teletrabalhadores e dos gestores no compartilhar do conhecimento, na formalização dos processos de trabalho, mas hoje, experimentando isso com a equipe, nesse momento que a gente está vivendo, de forma mais eficaz, utilizar ferramentas, né, que o mercado traz para a gente. Hoje, atualmente no TST, a gente está usando todo o pacote G Suite, todas as ferramentas ali dentro, né, nos ajudam a compartilhar e não só o meu processo de trabalho, Trello, Kanban e todas as questões parecidas são aquelas que a gente consegue estruturar um pouco das nossas atividades, e acredito que em termos de, formalmente falando, talvez a Priscila consiga explicar melhor, né, por ser da área de projetos, porque nós devemos dessa fonte lá para tentar aprender também um pouquinho. Tá. Na CGU a gente tem algumas ferramentas, na verdade várias ferramentas de comunicação. Quando o servidor ele faz um pacto em PGD, ele necessariamente ao final do pacto ele tem que colocar a localização do produto dele, caso o pacto não seja restrito, obviamente, respeitados, aí o colega até já perguntou que segurança, a gente tem a visão também do pacto restrito. Quando o pacto é público, o servidor ele abre um pacto, ele assina junto com o chefe num sistema, e todos os servidores da casa têm acesso a esse sistema. Eu poderia, por exemplo, visitar o histórico de PGD da Danila. E aí, quando ele conclui aquele pacto, ele coloca a localização do produto. A gente brinca com os servidores, não é localização minha área de trabalho, é uma localização institucional, onde todos possam ver. Além disso, a CGU tem um repositório de conhecimento também, a base de conhecimento, em que alguns produtos desses vão inclusive para a base. Por exemplo, em termos de auditoria, a gente já teve uma experiência são 26 regionais e o órgão central fazendo auditoria na área de saúde, eu posso criar um entendimento de auditoria a respeito daquele tema. Então, aquilo ali pode ir para a base de conhecimento. Os colegas que precisarem entender como a CGU e nós, como colegas, construímos esse entendimento, eles podem ir para a base. Então, eu acredito que essas são as duas formas principais de gestão do conhecimento que são importantes. E assim, como eu falei, não há o perfeito. Óbvio que a gente tem as nossas dificuldades, mas essas duas iniciativas têm nos auxiliado muito nesse ponto, para não ficar escondido ali o trabalho que o servidor desempenhou enquanto em PGD. Juliana, sua pesquisa aponta alguma coisa, questão da gestão do conhecimento para o teletrabalho? Não aponta nada nessa direção. O que a gente observa que tem uma relação, né, direta é o efeito, porque no presencial a gente sabe que eles, né, relatam, inclusive, que a aprendizagem formal, né, o hábito de consultar o colega e de resolver algumas questões com maior celeridade, e quando estão todos ou boa parte da equipe em trabalho remoto, eles observam que eles precisam, então, buscar desenvolver
Juliana ficou sem som. Oi, voltou? Voltou. Alô? Voltou sim, pode concluir, Juliana. Ai, voltou? Tá. Porque dependendo do acordo, do nível de flexibilidade, o seu colega não está necessariamente disponível no horário que você precisa falar com ele para tirar dúvida, né? Então, é importante estabelecer repositórios que possam ser consultados a qualquer tempo e é importante que individualmente a gente busque, né, fazer acordos com relação a horários para acionar os outros. Porque se você tem um modelo mais flexível, que você pode trabalhar a qualquer hora, você não pode acionar o seu colega a qualquer hora, você não pode acionar o seu gestor a qualquer hora. Inclusive, uma das queixas que a gente observa, e são questões pontuais que eu estou colocando, não generalizando também, porque são pesquisas qualitativas, é que muitas das vezes o gestor diz, eu não estou em teletrabalho, né? E o servidor quer acioná-lo a qualquer hora. Se o servidor começa aquele dia trabalhando 6 horas da manhã e o gestor dele está no presencial, ele está mandando mensagem, né? Se ele resolveu naquele dia trabalhar a partir das 18 horas, dá 22 horas, ele quer falar com o gestor dele. Então, a gente precisa estabelecer esses acordos antes para que a gente não tenha problemas no relacionamento com os nossos pares e com a nossa gestão. Beleza, obrigadão, Juliana. O Mauro coloca uma questão que é para você, Juliana. Ele pergunta para a Juliana. Poderíamos falar mais em competências a perfil para o teletrabalho? Ou competências seria um termo mais adequado? Olha, o que se busca, na verdade, é que o servidor que vá para teletrabalho, ele tenha um conjunto de competências, né? Não são competências muito diferentes daquelas que nós desejamos que o servidor também tenha no trabalho presencial. A grande questão é que, se ele tem algumas deficiências, se ele precisa desenvolver algumas competências que para o teletrabalho são críticas, recomenda-se que ele desenvolva isso o quanto antes, preferencialmente antes. Mas é claro que a própria experiência vai fazer com que ele aperfeiçoe, né, essa necessidade. Uma coisa é você tentar, por meio de treinamentos, ações de desenvolvimento, municiar o servidor para que ele compreenda, mas muitas das vezes ele só vai, digamos, levar em conta que ele precisa desenvolver isso quando ele se depara com as dificuldades. Por exemplo, porque me parece adequado falar de competências, não vejo problema com relação a isso, né? Quando a gente fala perfil, fala de uma forma talvez mais genérica. Mas há quanto tempo as áreas, por exemplo, de treinamento dos órgãos oferecem ações que são ações importantes, que são ações estruturantes e as pessoas não querem fazer, né? A gente pode falar, por exemplo, até mesmo da, digamos, alfabetização digital, né? Na medida em que você está num órgão que tem suporte de informática ali em loco, que você pega um telefone e consegue acionar e alguém da área de TI vem e conserta, a gente tem um cenário. Agora, quando você está na sua casa, alguma coisa não está funcionando, o software não tá operando da forma adequada, e lá do outro lado você liga para o helpdesk da organização quando há, né? Porque não são todas que oferecem. Você liga e ele fala assim, Juliana, localiza por favor o IP, e você não sabe o que é isso, né? Então, a gente precisa entender que um conjunto, sim, de conhecimentos, de habilidades, né, de atitudes desejáveis em relação ao trabalho, sejam preferencialmente desenvolvidas antes, né? Isso é bom para quem vai ter o trabalho, isso é bom para quem vai esse setor. Agora, a gente observa que são poucas as organizações que conseguem fazer dessa forma, né? Dessa forma planejada. Também não vejo problema algum em fazer enquanto está acontecendo, porque muitas das demandas de aprendizagem da sua equipe só vão aparecer, digamos, após a implementação do piloto, como a Priscila falou, que é um grande experimento, né?
Muitas das coisas serão reveladas no piloto e algumas outras só serão reveladas após piloto. O importante é ter essa disposição, esse alinhamento para de treinamento, porque o desenvolvimento tanto do gestor quanto do servidor é ato contínuo. Perfeito. Pessoal, a gente está avançando demais aqui no nosso horário. Vamos fazer mais uma questão, responder mais uma questãozinha antes da gente ir para as palavras finais aí de cada uma de vocês. O Charlton ele pontuou uma outra coisa aqui bastante significativa, que diz respeito à questão da segurança da informação. Principais questões relacionadas à segurança, como é que a experiência de vocês é para mitigar cada uma delas? Como é que isso tem funcionado no órgão de vocês ou nas pesquisas aí da Juliana? Beleza. Bom, vou começar então com a experiência da CGU. Esse é um tema, hoje mesmo a gente estava discutindo sobre isso, o colega Walter que está aí sabe, porque a gente vai começar agora uma campanha sobre algumas responsabilidades mínimas que são importantes, algumas ações mínimas de segurança que são importantes para um servidor em teletrabalho ter. Por exemplo, se você compartilha o seu computador com seu filho, ou com alguém da sua casa, crie um perfil específico para poder trabalhar. Isso já é algo que pode se parecer bobo, mas já é algo de segurança. Tem dificuldades, não clique em links, coisas bobas que podem parecer bobas, mas que podem trazer grandes prejuízos relacionados à segurança. Além disso, a gente sempre está conversando com servidores que existem alguns tipos de informações restritas e sigilosas que não podem trafegar por certos sistemas. Então, hoje, quando você faz a sua comunicação, você não pode, por exemplo, colocar uma coisa que é restrita num ambiente em que qualquer pessoa que tenha link para aquele ambiente possa acessar. Então, isso já é uma prática que a gente tem tido na CGU, mesmo no trabalho presencial, e que a gente está trazendo agora para o trabalho remoto com mais força. Então, essas dicas a gente vai começar a ter. O servidor, quando ele assina um pacto, um dos compromissos que ele diz no pacto é o cuidado que ele precisa ter, a responsabilidade que ele precisa ter com informações restritas. Nós, da unidade supervisora, e acredito que ninguém consegue desobrigar o servidor ou impedir que o servidor tire uma informação restrita, a não ser que seja o próprio chefe que esteja avaliando. Então, às vezes, o chefe tem essa postura de falar, olha, essa informação ela não é adequada para ser levada para outro ambiente que não esse da CGU. Além disso, na CGU, para acessar sistemas, a gente tem algumas camadas a mais de segurança quando a gente está fora. Então, a gente tem uma dupla autenticação, às vezes o uso de um certificado digital. Então, se eu estou fora do ambiente da CGU, eu preciso ter um pouco mais dessas camadas de segurança. Mas é um tema que nos próximos dias aí, provavelmente, se quiserem, a gente pode compartilhar aí com o PMI depois uma campanha que a gente vai começar, que é a versão 2 do PG Dica, que se chama PG Dica Segurança. Beleza, obrigado. Danila, como é que você tem enfrentado, como é que o Tribunal Superior do Trabalho tem enfrentado essa questão da segurança da informação? Sim, na verdade foi interessante isso que a Priscila falou, porque nós também temos o termo de adesão, que equivale ao pacto, né, que a Priscila mencionou, e no termo de adesão a gente extrai da nossa regulamentação do tribunal alguns desses requisitos imprescindíveis. E dentre diversos requisitos que foram ditos aqui hoje à noite, um deles é a responsabilidade em relação a essa informação e o manuseio, né, de material, lembrando até o manuseio em alguns casos ainda são mínimos, mas até manuseio de documentos e processos que podem ser retirados do tribunal, né? Em relação à questão didática, a área de TI, especificamente a área de segurança, lançou e lança, na verdade, drops de conhecimento em determinadas épocas direcionados para os teletrabalhadores, e aí abrangendo diversos recursos, não só para facilitar a vida desse trabalho remoto, mas também para alertá-los acerca dessas questões de segurança. E aí, em relação às camadas de segurança, essa questão mais técnica, né, que a Priscila trouxe, eu realmente precisaria da área de TI para me ajudar. Beleza, obrigado, Danila. Juliana, as suas pesquisas apontaram alguma preocupação na questão de segurança? Como é que isso... Na última organização que eu pesquisei, né, com representação em diferentes estados do país, por coincidência, era uma organização pública federal que oferecia suporte, né, e o quanto é importante esse suporte, né? Independentemente do nível de conhecimento do servidor, eles se sentem mais seguros na medida em que são orientados
né? E a gente tem observado a área de TI muito parceira nessas organizações que estão conseguindo consolidar a experiência de teletrabalho, porque é necessário, sim, orientar, é necessário construir as soluções, né? É necessário orientar, inclusive, a organizações fazendo checklists, voltando, né, a oferecer treinamentos nessa área. A questão da segurança, ela é pactuada previamente, mas agora que houve uma extensão, né, muito grande, eu acredito que as organizações, de uma maneira geral, estejam dando esse passo, tal como a CGU, de passado, né, digamos assim, essa primeira onda e que todo mundo teve que se organizar muito rapidamente para conciliar os papéis, vão começar a pensar agora em algo mais, digamos, mais estável, né? A gente sabe que não vai voltar mais no tão curto prazo assim, então é importante começar a pensar em outras estratégias para que esse trabalho se dê de maneira segura. Beleza, brigadão. Gente, assim, a gente não vai conseguir vencer todas as questões ou apontamentos que foram colocados aqui no chat. Realmente o assunto é quente, o assunto suscita aí uma série de dúvidas, está na nossa agenda, né? Infelizmente, vamos encaminhar aqui para os nossos finalmente, né? Vou abrir só para Danila, Juliana, Priscila fazendo suas considerações finais aí sobre o assunto. Fiquem livres aí para falar alguma mensagem final aqui para a nossa audiência. Por favor. Posso começar? Pode. Aprendendo aqui. Então, gente, eu acredito assim que não tem como a gente falar das nossas experiências, né, de tudo que a gente trouxe aqui de maneira sistemática, sem falar dessa experiência que a gente está vivendo agora, né, nesse teletrabalho temporário, de certa forma compulsório. Então, uma coisa que a gente já dizia antes é que o teletrabalho, como a Juliana bem comentou, né, o que a gente faz no teletrabalho? A gente trabalha, né? Então, assim, o teletrabalho ele veio para ficar. Então, assim, talvez para muitos de nós, assim, para várias instituições, poxa, foi tarde, né? Deveríamos estar mais bem preparados, mas ok, não vamos ficar chorando em cima disso. O que a gente pode fazer a partir de agora? Naturalmente, a gente está tendo que, né, trocar o pneu com o carro andando, e isso traz muito mais exaustão, muito mais angústias do que poderíamos ter sido poupados, né? E acho que para finalizar, assim, o que fica de aprendizado, e acho que foi reforçado pelas meninas, é que realmente não existe o perfeito, né? Começar dando um passo de cada vez, e a Leila Ferreira falava um dia desses, assim, que a gente precisa de fato se aposentar das nossas verdades, das nossas convicções, e a gente está experimentando exatamente isso agora. Então, diversos mitos, né, estão sendo quebrados, muitas questões relativas ao teletrabalho estão sendo desmistificadas, porque estamos todos no mesmo barco, né, experimentando questões e angústias, na verdade, todas muito semelhantes. Então, que eu acho que o teletrabalho é uma modalidade de trabalho que veio para dar uma resposta imediata à situação e ao momento que a gente está vivendo, mas que poderia, né, ter amenizado muito mais caso a gente já tivesse dado crédito lá atrás. Mas é isso, a gente vai pegar o que a gente tem, do jeito que a gente tem, e eu acredito que quando a gente retornar, né, aos nossos trabalhos presenciais, na maior parte de nós retornarmos, eu acho que muito aprendizado, muita lição positiva dessa nossa experiência vai poder ser trocada. E as pessoas vão olhar para essa modalidade de uma forma muito mais misericordiosa, né, com muito mais compaixão, tanto para com gestores como para com servidores, e a gente só tem a crescer, né? Acho que é isso. Obrigado. Priscila? Eu queria primeiro agradecer ao PMI-DF de novo pelo convite, agradecer Danilo, Juliana, eu me sinto privilegiada de participar de um debate como esse, porque a gente mais aprende do que passa conhecimento, pelo menos é a minha percepção, em que pese o PGD ter recebido o prêmio de inovação da INAP no ano passado, a gente vem aí com um trabalho árduo, que eu acredito que pode ser muito semelhante a de outros colegas também que estão começando, e aí eu me coloco à disposição junto com a equipe da equipe de projetos da CGU, projetos@cgu.gov.br, para a gente marcar talvez até uma videoconferência para tirar um pouco, né, esse medo inicial que a gente tem de sair da inércia, né, e começar. Lá na CGU a gente percebeu que esse programa de gestão
Então, ele é uma possibilidade até da gente atuar em momentos em que há necessidade de sair do ambiente de trabalho, né? O colega lembrou a greve dos caminhoneiros, por exemplo, a esplanada teve que parar e a gente continuou trabalhando, mas estávamos todos em PGD, e ali a gente começou a ver os gestores tendo um comportamento até diferente, é uma possibilidade de trabalho, o teletrabalho, né? Nós estamos trabalhando, estamos todos trabalhando, né? Talvez até mais, né? E todas as vantagens que vêm junto com ele, a Juliana citou muito a questão da gente começar a pensar um pouco mais sobre, por exemplo, espaços físicos. A administração pública precisa de todo esse espaço, computadores, todo esse gasto que a gente tem em manutenção predial. A gente vai começar, por coincidência, eu vou passar a compor agora um grupo de trabalho lá da Presidência da República para tratar sobre isso, e a gente percebe que programas como esse, eles impulsionam esse tipo de discussão, né? A gente precisaria mesmo ter tanto espaço para servidor, a gente está tendo ociosidade de espaços físicos, e outros entre vantagens que a gente começa a perceber, nos coloco à disposição, e aí quero registrar, os dados do PGD estão todos em transparência ativa, no site da CGU, na área de governança, se quiserem dar uma olhada, os pesquisadores, ali tem todos os relatos dos pactos, quem fez, qual atividade foi feita, nós temos também o repositório, a base de conhecimento, nossos normativos estão lá, tabelas de atividades estão lá, estudos que a gente fez estão lá, a apresentação também, que eu acabei preparando aqui para esse momento, tem uma apresentação lá também que traz, então, fica aí à disposição, entre no site do CGU também, repositório.cgu também para trazer esses normativos, e qualquer dúvida, se vocês quiserem bater um papo, nós estamos aqui na CGU à disposição. Obrigadão, Priscila. Juliana, por favor. Olá, agradeço a PMI-DF, um prazer conversar com você. Escobar, Danila, com Priscila, foi, enfim, um bate-papo excelente. Eu aprendo muito com todos vocês, aprendo lendo experiências de fora, mas eu entendo que a gente tem já muitos elementos, né, para construir o conhecimento da nossa experiência no serviço público. Tem muitas coisas positivas acontecendo, além de estar ao lado dessas pessoas que, digamos, pegaram, né, para si esse desafio, ao lado de pessoas muito competentes e tornaram realidade. A gente sabe que outros órgãos também vêm buscando esse movimento. É uma grande oportunidade de profissionalização da gestão na administração pública. A questão é o uso que nós faremos disso, somos nós que vamos determinar, né? A gente tem meios, né, para usar isso da melhor forma possível. É claro que alguns investimentos precisarão ser feitos, principalmente para, digamos, de alguma forma mitigar a sobrecarga que os gestores sentem ao terem que monitorar, enfim, estabelecer metas. É importante oferecer esse suporte aos gestores, mas os resultados que a gente observa nas pesquisas no serviço público em particular ratificam o que a Priscila falou com relação aos ganhos, né? É uma relação ganha-ganha, a gente tem ganho de produtividade, a gente, infelizmente, ainda não tem muitos órgãos públicos mensurando o quanto estão economizando, mas eu imagino que isso seja uma questão de tempo, porque há outras iniciativas em curso, né, que vão possibilitar esse tipo de acompanhamento. Desejo muito trabalho, um bom trabalho àqueles que se veem encorajados a continuar oferecendo trabalho remoto, aperfeiçoando, dando chances de aperfeiçoamento, de desenvolvimento gerencial, voltado a essa modalidade, né, as especificidades dessa modalidade, para que a organização possa se valer dessa experiência da melhor forma possível. Eu posso disponibilizar depois, uso basicamente um perfil no LinkedIn, tem o site do grupo de trabalho também, que é o teletrabalho.org, lá tem e-mail de contato do grupo, e fico à disposição. Se alguém quiser ter acesso a artigos nacionais, internacionais, também tem o repositório do GestGov, né, que o Eduardo, inclusive, recentemente organizou várias publicações, dissertações, matérias que são de interesse. Tá? Então, fiquem à vontade e contem comigo. Obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigado, Danila. Obrigado, Priscila. Obrigado à audiência toda nossa aí, que foi maciça e bastante participativa. O assunto está na moda, é assunto quente, assunto bom.
E abrir a palavra agora para a nossa presidente, Natália, para dar o encerramento formal, final do evento, as suas palavras. Obrigado, Natália, também pelo convite. Obrigada, pessoal. Ficamos aqui quase 2 horas, né? Então, acredito que foi um debate de muito alto nível que a gente pôde presenciar aqui hoje, muito mesmo. Muito obrigada, Danila, Juliana, Priscila, obrigada, Escobar. Eu acho que é disso que a gente precisa, né? De bons conteúdos. A gente está com tanto conteúdo disponível aí, mas a gente pode ver que quando o conteúdo é de alto nível, a gente consegue manter a audiência. Pessoal, muito obrigada mesmo. Nós estamos à disposição no PMI, se vocês precisarem de qualquer coisa, tá bom? Agradeço, esse conteúdo vai estar disponível no YouTube e contamos com vocês aí nos nossos próximos webinars. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Bom trabalho. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Também. valeu. Bom descanso.